Bom dia, igreja! Cumprimentem a pessoa do seu lado com bom dia e vença hoje. Cumprimente a pessoa do seu outro lado com um bom dia e vença hoje. E cumprimente os telespectadores de todo mundo com um bom dia e vença hoje. Podem se sentar, por favor, na presença de Deus. Sejam bem-vindos à Arena da Liberdade, onde o Espírito Santo está presente. E a Bíblia diz que onde está o Espírito Santo, há liberdade. Hoje é o seu dia de liberdade. No poderoso nome de Jesus. Sim, agora é a hora da palavra de Deus. Deus não faz nada sem a sua palavra. Na sua palavra, há libertação, a cura, a salvação e todas as bênçãos de Deus. Que a sua palavra traga todas essas bênçãos para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Sim, o profeta T.B. Joshua dizia que as palavras que você profere determinam a vida que você desfruta. O que você se tornará no futuro depende das palavras da sua boca. Palavras não são baratas. A desunião começa por causa das palavras. O amor começa por causa das palavras. Portanto, as palavras da sua boca determinam o tipo de mundo em que você está vivendo. Em qual mundo você está vivendo? É um mundo de paz ou de tristeza? As palavras criaram o mundo. E as palavras criam o seu mundo. A palavra que o homem profere cria as bênçãos ou as maldições que vêm no seu caminho. Nunca é uma força neutra. Pode ser tanto uma palavra de vida como uma palavra de morte. Pergunte a si mesmo, como minhas conversas costumam ser? São palavras de vida? Ou palavras inúteis e destrutivas? Isso nos traz a mensagem de hoje, que tem por título As Palavras da Sua Boca. Diga ao seu vizinho, as palavras da sua boca. As palavras da sua boca. E a nossa passagem a ser lida está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 2. E te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. Sim, hoje nós não prestamos atenção às palavras que falamos e suas consequências. Muitos de nós não percebemos que as palavras que falamos podem tanto nos aprisionar quanto nos libertar. Não é somente o nosso pensamento. São as nossas palavras, nossas conversas que constroem poder ou fraquezas em nós. Sua vida sempre estará no nível das suas palavras. Você não pode se elevar acima do nível das suas palavras. Suas palavras são o padrão da sua fé. Com as suas palavras, você constantemente pinta uma imagem pública do seu interior. Ou seja, suas palavras revelam o tipo de coração que você possui. Se você fala negativamente, é porque o seu coração está assim. Você precisa se abster de falar qualquer coisa negativa. Você não pode se tornar o que Deus diz que você é falando negativamente. Você não pode melhorar a sua situação falando negativamente sobre ela. Quando você fala de fracasso,
O fracasso aumenta o seu controle sobre você. Quando você fala do medo, o medo aumenta o seu controle sobre você. Quando você fala de enfermidade, a enfermidade aumenta o seu controle sobre você. Quando você fala de pobreza, a pobreza aumenta o seu controle sobre você. Suas palavras controlam e dominam você, porque elas expressam os seus pensamentos, que são as sementes da vida. Mesmo que nós percebamos ou não, somos semeadores de palavras. Nós temos que semear boas sementes. Como Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 8, verso 11. A semente é a palavra de Deus. Essa é a semente que devemos semear. Se você quer fazer orações que são regularmente respondidas, você deve aprender a semear a palavra. A palavra de Deus te mostra a forma de Deus pensar. A palavra de Deus renova a sua mente e destrói os obstáculos que te impedem de receber gratuitamente tudo o que Cristo comprou para você. A palavra de Deus é o que Deus diz sobre você e a sua situação. Você está enfermo? A palavra de Deus diz em Isaías 53, verso 5, que por suas pisaduras você foi sarado. Você está em escravidão? A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 8, verso 36, o Filho te libertou. Você está em batalha e sente que está perdendo? A palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14, o Senhor lutará por você e você terá paz. Está se sentindo fraco? A palavra de Deus diz, no livro de Salmos, capítulo 29, verso 11, o Senhor dará forças ao seu povo. Você está necessitando de algo, de qualquer tipo. A palavra de Deus diz no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, pois o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Essa deve ser sua confissão. Sua confissão te dá posse. Não há tal coisa como posse sem confissão. Se eu puder te perguntar, o que é confissão? Poucos cristãos percebem o lugar que a confissão tem na ordem das coisas. Sempre que a palavra confissão é usada, nós pensamos instintivamente sobre confessar o pecado, o fracasso e a fraqueza. Não é sobre isso que estou falando. Confissão significa dizer o que Deus falou em sua palavra sobre certas coisas. É concordar com Deus e dizer a mesma coisa que as Escrituras dizem. E o que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem que você não é mais condenado. Que o fracasso e a derrota são coisas do passado. Sua redenção é um fato. Você é mais que um vencedor. O profeta Tib Joshua dizia, o que você diz se tornará uma realidade visível no mundo natural se você rapidamente se apegar à sua confissão de fé. Você tem que se apegar à sua confissão de fé, sem hesitar. Sem hesitação. Porque a penalidade por hesitar na sua confissão é como você negar a si mesmo as promessas de Deus e o poder dela. A penalidade por hesitarmos na nossa confissão é que nós negamos a nós mesmos a promessa de Deus e a performance dessa promessa.
Você deve se apegar rapidamente à sua confissão. Se apegar rapidamente à sua confissão é dizer o que Deus disse várias vezes, de novo e de novo, até que o desejo do seu coração e a promessa na palavra seja completamente manifesta. Povo de Deus, quando nós percebemos que nunca estaremos acima da nossa confissão, estamos chegando ao lugar onde Deus pode começar a nos usar. Palavras ditas em harmonia com a palavra de Deus operam maravilhas. Então, enche a sua oração com a palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, enche a sua oração com a palavra de Deus. Enche a sua oração com a palavra de Deus. Sim, usar a palavra de Deus na sua oração ajuda a assegurar que a sua oração esteja alinhada com a palavra de Deus e a intenção dele para a sua vida. Usar a palavra de Deus na sua oração ajuda a assegurar que sua oração esteja alinhada com a palavra de Deus e a intenção dele para a sua vida. Quando a sua palavra está alinhada com a palavra de Deus, sua palavra se torna uma só com a palavra de Deus. E quando a sua palavra se torna uma com a palavra de Deus, seu objetivo e motivo serão determinados de uma só vez. Você vai querer o que Deus quer. Você vai querer pela razão que Deus quer. Diga ao seu vizinho, enche a sua oração com a palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, fale o que você crê, não o que você sente. Fale o que você crê e não o que você sente. Você tem que falar o que você crê e não o que sente. Porque o seu coração e sua boca devem estar de acordo com a palavra de Deus. Se o seu coração e a sua boca não estiverem de acordo com a palavra de Deus, suas palavras serão inúteis, sem sentido e muitas vezes destrutivas. Sua boca revela a crença que está em seu coração. Quando você separa um tempo para ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17, no verso 41 ao 47, você vai notar que há algo em comum entre Golias e Davi. Os dois confessam vitória. Os dois disseram um ao outro, darei a sua carne às aves do céu e às feras do campo. Havia vitória na confissão deles. Mas no final, Davi venceu a batalha. Como? Davi venceu a batalha porque a sua confissão estava enraizada, estava em harmonia com a palavra de Deus. Golias nunca confessou a derrota, mas ele perdeu, porque a sua confissão não estava enraizada, não estava em harmonia com a palavra de Deus. Quando as suas palavras não estão enraizadas, não estão em harmonia com a palavra de Deus, sua palavra será inútil, sem sentido e muitas vezes destrutivas. Isso explica claramente o quão importante é se certificar que as palavras da nossa boca venham da fé, ou então não farão nenhum bem. As palavras de Deus se tornam reais e vivas conforme as confessamos. A fé requer que nós falemos a palavra de Deus antes de vermos ou sentirmos. Se você está sofrendo, se você está doente, se está pobre, se está tendo retrocessos, se está passando por decepções, a resposta
está na palavra de Deus. Ninguém pode fazer nada sem a palavra de Deus. Você precisa aprender o valor da palavra de Deus nos seus lábios. Então, suas palavras poderão operar maravilhas. Diga ao seu vizinho, fale a palavra de Deus sobre sua vida. Fale a palavra de Deus sobre a sua situação. Portanto, isso é o que você sempre deve falar, constantemente. Repita comigo. Deus é quem diz que Ele é. Eu sou o que Deus diz que sou. Eu posso fazer o que Deus diz que posso fazer. Deus tem o que Ele diz que tem. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Essas devem ser as palavras da sua boca. Que Deus abençoe sua palavra no centro dos nossos corações, no poderoso nome de Jesus. Permaneçam abençoados. Deus os ama.